Há um momento, antes do nascer do Sol, em que o planeta parece suspenso. Nem dia, nem noite, nem som, nem silêncio. Apenas uma respiração profunda, como se a Terra se preparasse para acordar. Nesse intervalo sutil, os animais já estão lá. Movendo-se nas sombras, aquecendo os cantos do mundo com seus passos, seus cantos, seus olhos. Eles não precisam ser anunciados. Apenas existem, como existiam antes de nós. E talvez por isso nos fascinem tanto, porque enquanto inventamos mapas, nomes e nações, eles apenas vivem. Como símbolos vivos da Terra. Rostos que não mudam com as bandeiras. Vidas que não seguem calendários. Criaturas que carregam, em cada gesto, o que ainda é puro, essencial e verdadeiro. Em cada continente, há um animal que se tornou mais do que espécie. Virou lenda. Ícone. Emblema de uma paisagem, de um povo, de um tempo. Este é um retrato do planeta em seus traços mais selvagens. Uma travessia por 6 mundos. Que são, na verdade, o mesmo. Dos gigantes da savana africana ao silêncio polar da Antártida, dos olhos dourados da onça pintada ao voo incansável do albatroz. Aqui estão eles, os guardiões, os ancestrais, os símbolos, os animais mais icônicos de cada continente. E talvez os últimos espelhos da nossa própria natureza. No coração pulsante do planeta, existe uma terra que parece ter nascido junto com o tempo. África, onde o calor dança no ar, a poeira carrega histórias, e cada árvore solitária conhece o silêncio das eras. Aqui, o mundo ainda caminha sobre 4 patas, e os passos ecoam como batidas de um tambor antigo. É nesse vasto palco dourado que vivem alguns dos seres mais impressionantes da Terra. Gigantes não apenas no tamanho, mas na presença. Criaturas que moldaram o imaginário coletivo, que habitam pinturas rupestres e mitos tribais,
selos de países e a memória instintiva da humanidade. Entre elas, nenhum símbolo é mais forte que o leão, o animal que inspirou reis e bandeiras. Não há como ignorar sua presença. Com sua juba esvoaçando como o vento das savanas, o leão carrega uma imponência que parece ancestral. Vive em grupos organizados. As alcateias, onde as fêmeas caçam em cooperação, silenciosas e coordenadas como soldados invisíveis. Enquanto isso, os machos mantêm o território, protegendo a prole de rivais. Seu rugido pode ser ouvido a quilômetros. Um aviso, uma assinatura, uma marca de domínio. Apesar da fama de predador imbatível, o leão vive uma vida cheia de desafios. Rivalidades constantes, escassez de alimento e o eterno ciclo de sobrevivência que rege a savana. Mas talvez o mais fascinante seja a sua conexão com o ambiente. É ao mesmo tempo temido e reverenciado. Guerreiro da natureza, que vive entre batalhas e repousos, sob o céu imenso da África. E entre os arbustos, sob as sombras das acácias, outro gigante se move. Imenso, silencioso, quase sagrado. O elefante africano não precisa correr para impressionar. Com o simples ato de caminhar, ele impõe respeito. Carrega até 7 toneladas de memória, pois são criaturas profundamente inteligentes e sociais. Sabem chorar a morte, reconhecer antigos companheiros e se comunicar por vibrações no solo, captadas pelas patas. A tromba, um prodígio da natureza, tem cerca de 40 mil músculos e serve para tudo: respirar, alimentar-se, brincar, lutar e até acariciar. Eles vivem em grupos liderados por uma matriarca, geralmente a mais velha, que conduz com sabedoria e lembrança dos caminhos da água e da segurança. Podem viver até 70 anos e têm uma incrível capacidade de adaptação, mas sofrem com a perda de habitat e a ameaça constante da caça ilegal pelo marfim. Ainda assim, caminham.
como se carregassem nos ossos a história do próprio continente. Acima deles, entre os galhos e o azul do céu, desponta uma criatura que parece ter nascido da imaginação de um artista. A girafa. Com seus quase 6 metros de altura, ela vê o mundo de um ângulo exclusivo. Seu pescoço longo não tem mais vértebras que o nosso. Ambos temos 7, mas as delas são enormes, alongadas como colunas de uma torre viva. A língua, roxa e pegajosa, mede cerca de 45 centímetros, perfeita para alcançar folhas de acácias espinhosas, seu prato favorito. Apesar da aparência graciosa, uma girafa pode ser surpreendentemente forte. Um único coice pode matar um leão. Vivem em grupos fluidos, onde a liderança muda, e as relações são feitas de aproximações delicadas. Observá-las é como assistir a um balé silencioso no meio da savana. Cada movimento lento, mas cheio de propósito. Mais abaixo, entre pastagens e trilhas de terra, um padrão de listras chama a atenção como se tivesse sido pintado à mão. A zebra, com seu corpo coberto por linhas únicas como impressões digitais, é uma maravilha da biologia e da estética. Mas as listras não são só beleza. Ajudam a confundir predadores quando correm em grupo e até a afastar insetos. Diferente dos cavalos, seu temperamento é mais selvagem. Nunca foram domesticadas com sucesso. Vivem em grupos liderados por um macho dominante, sempre alertas, com ouvidos atentos ao menor som da savana. E quando se movem juntas, são como uma ilusão óptica viva, dificultando o foco dos predadores. E por fim, onde a água toca a terra, surge um dos animais mais contraditórios da África, o hipopótamo. Pesado, quase desajeitado à primeira vista, mas incrivelmente ágil na água. Passa o dia submerso, protegido do calor intenso, e sai à noite para pastar. É o terceiro maior mamífero terrestre do mundo, atrás apenas do elefante e do rinoceronte branco. Apesar da aparência pacífica, é um dos animais mais perigosos do continente, altamente territorial, especialmente dentro d'água,
e dono de mandíbulas capazes de abrir mais de 150 graus. Curiosamente, sua pele secreta um fluido avermelhado, muitas vezes confundido com sangue, mas que funciona como protetor solar natural. O hipopótamo é o equilíbrio entre calma e fúria, sombra e susto. E assim, na vastidão quente e viva da África, cada criatura é um verso do mesmo poema. Juntas, elas escrevem a história da vida como ela é: selvagem, majestosa, imprevisível. Neste continente onde tudo parece respirar com mais força, os animais não são apenas parte da paisagem. Eles são a própria paisagem. Gigantes que caminham entre nós como lembranças do mundo antes de nós. Em algum lugar entre o deserto e o Himalaia, entre florestas tropicais e templos antigos, estende-se o maior e mais diverso continente da Terra: Ásia. Um território onde a natureza encontrou formas e cores que desafiam qualquer padrão. É o lar de espíritos antigos, de selvas densas como sonhos e de criaturas que parecem ter sido esculpidas pelo silêncio. Aqui, a vida pulsa de forma enigmática. Nada é completamente revelado. Tudo parece envolto em camadas de mistério, como se os animais daqui soubessem algo que nós esquecemos. Nesse império invisível, feito de galhos, penhascos e neblina, o tempo se curva e a natureza fala com sotaque próprio. Sombras e folhas que surgem os olhos mais hipnotizantes do reino animal. Os olhos do tigre. O tigre de Bengala é o maior felino do mundo. Um símbolo de força, elegância e poder silencioso. Apesar do tamanho e da fama, é um caçador solitário, que percorre grandes territórios sozinho, deixando marcas em troncos e fragrâncias no ar para delimitar seu domínio. Cada tigre tem um padrão de listras único, como uma impressão digital. Essas listras não apenas camuflam, mas criam a sensação de presença e ausência ao mesmo tempo. Uma ilusão perfeita para a floresta. Quando ataca,
é com precisão cirúrgica. Pode abater presas até 5 vezes maiores que ele. Mas por trás dessa força, há uma vulnerabilidade crescente. O tigre de Bengala já ocupou vastas regiões da Ásia. Hoje, restam apenas fragmentos de seu território original. A destruição de habitats e a caça o empurraram para o limite. Ainda assim, ele resiste, como um espírito da floresta, que se recusa a desaparecer sem deixar sua marca. Ver um tigre na natureza é presenciar um milagre em movimento. E no extremo oposto dessa fúria felina, em meio às montanhas nebulosas da China Central, um ser de aparência gentil mastiga folhas de bambu com uma calma quase absurda. O panda gigante. Com sua pelagem preta e branca, seus olhos de aparência melancólica e seus movimentos lentos, o panda parece viver em outro tempo. Um tempo onde tudo é mais suave. Apesar de pertencer à ordem dos carnívoros, sua dieta é quase exclusivamente vegetal. Bambu representa mais de 99% de sua alimentação. Para compensar o baixo valor energético do alimento, ele passa até 14 horas por dia comendo. Cada panda tem um polegar adaptado, na verdade, um osso modificado, que o ajuda a segurar os caules com incrível precisão. Durante séculos, o panda foi envolto em mitos. Era visto como um guardião espiritual das montanhas, um símbolo de paz e harmonia. Hoje, também é um embaixador da conservação ambiental, sendo uma das espécies mais protegidas do mundo. Mas apesar do esforço, ele ainda caminha sobre um fio delicado entre a sobrevivência e o desaparecimento. Seguindo as cores e os cantos da Ásia, entre ramos floridos e jardins ancestrais, algo começa a brilhar sob a luz do sol. A cauda se abre como um leque de joias vivas e o pavão entra em cena. Com sua plumagem iridescente e dança hipnótica, o pavão é um espetáculo à parte. É o macho que ostenta as penas longas e coloridas, usadas em rituais de acasalamento que misturam beleza, ritmo e ostentação. Cada pena traz uma série de olhos, padrões circulares que parecem observar o mundo de volta. O pavão é tão profundamente ligado à cultura asiática que se tornou símbolo de realeza, divindade e proteção espiritual em diversas tradições, especialmente na Índia, onde é considerado
o veículo da deusa Sarasvati, guardiã da sabedoria. Mas sua beleza não é apenas decorativa. As penas funcionam como escudos ópticos, confundindo predadores. Ao caminhar, o pavão parece saber que está sendo observado e desfila como se o próprio mundo fosse seu palco. Nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde a umidade cobre tudo como um véu e a vegetação é densa como um segredo, vive um dos primatas mais peculiares do planeta. O macaco narigudo. Com um nariz que desafia a lógica e provoca sorrisos, esse primata é um exemplo perfeito da excentricidade da evolução. Os machos têm narizes tão grandes que muitas vezes precisam empurrá-los para o lado ao comer. Acredita-se que o tamanho do nariz esteja ligado à atração sexual, um símbolo de status, charme e, talvez, de senso de humor da natureza. Vivem em grupos sociais complexos, compostos por um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. São excelentes nadadores, algo raro entre primatas. Têm pés parcialmente palmados e podem atravessar rios amplos com facilidade, fugindo de predadores ou buscando novos territórios. Mas, como muitos habitantes das florestas asiáticas, o macaco narigudo sofre com a perda de habitat. O manguezal onde vive está desaparecendo, transformado em plantações e cidades. E com ele, desaparece também um capítulo único da biodiversidade planetária. Nas profundezas das selvas úmidas de Bornéu e Sumatra, pendurado nas copas das árvores, vive um ser de olhos profundos e movimentos lentos, o orangotango. Seu nome vem do malaio orang-hutan, que significa pessoa da floresta. E de fato, há algo profundamente humano em seu olhar. São os maiores primatas arborícolas do mundo. Cada indivíduo constrói seu próprio ninho nas árvores todas as noites, usando folhas e galhos trançados com incrível habilidade. Os orangotangos compartilham cerca de 97% do DNA com os humanos e demonstram comportamentos complexos. Usam ferramentas, reconhecem rostos, expressam emoções e até fazem chuvas de folhas para se proteger da água. Mas, como seus vizinhos florestais, estão em grave risco. A expansão da indústria de óleo de palma tem devastado seu habitat natural. Ver um orangotango em liberdade é presenciar a inteligência ancestral da floresta em sua forma mais pura.
Ásia é, ao mesmo tempo, santuário e fronteira. Aqui, a vida se esconde, se transforma e ressurge com formas únicas. É um continente onde a natureza desenha sem pressa, com sutileza, mistério e reverência. Dos felinos solitários às aves dançarinas, dos macacos exóticos aos gigantes silenciosos, cada criatura carrega uma centelha de história, mito e sobrevivência. E ao atravessar essa terra imensa, percebe-se que o verdadeiro império não é feito de muros ou tronos. É feito de raízes, passos suaves e olhos que observam do alto das árvores. Neste império dos felinos e dos enigmas, a natureza continua sendo a maior força do continente. Ainda que muitas vezes só percebamos isso quando ela começa a desaparecer. Há uma quietude antiga nas florestas da Europa. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de histórias. Aqui, entre troncos cobertos de musgo e galhos que rangem como velhas portas, mora o sussurro dos contos antigos, daqueles que falam de lobos que andam à noite, de corujas que veem o invisível, de ursos que dormem como guardiões do inverno. A Europa é um continente onde o homem e o animal caminham lado a lado há milênios. E essa proximidade moldou tanto a cultura quanto os próprios animais. Eles habitam os livros, os brasões, os mitos, mas também continuam vivos, movendo-se silenciosamente entre as sombras das florestas que ainda resistem. Entre esses habitantes antigos, o urso pardo europeu reina com força tranquila. Com até 2,5 metros de altura quando em pé, e garras que podem medir mais de 10 centímetros, ele é uma presença imponente. Mas ao contrário do que muitos pensam, o urso não é um predador impaciente. Sua dieta é majoritariamente onívora. Come frutas, raízes, mel, pequenos animais e, ocasionalmente, caça. Durante o outono, pode ganhar até 180 quilos extras, preparando-se para a hibernação, que pode durar meses em tocas, que ele mesmo escava ou adapta, sob árvores caídas. Seu faro é impressionante, até 7 vezes mais sensível que o de um cão de caça. E sua memória, associada a alimentos e locais, é notável. Apesar da fama feroz, o urso prefere evitar o ser humano. Mas, com o avanço urbano, seus territórios estão cada vez mais fragmentados,
e os encontros se tornaram mais frequentes. Ele ainda caminha pela Romênia, pelos Cárpatos, pelas florestas escandinavas, e cada pegada sua é um lembrete de que há selvagem no coração da Europa. Onde as árvores se tornam mais finas e as folhas dançam com o vento, surge uma figura ágil, astuta e cheia de personalidade. A raposa vermelha. Presente em quase todo o continente, da Irlanda à Sibéria, é um dos animais mais adaptáveis da fauna europeia. Caça pequenos roedores com saltos precisos, escutando o som da presa sob a neve antes de atacar com um mergulho elegante. Tem hábitos noturnos, e seu comportamento oportunista a levou até os subúrbios das grandes cidades, onde aprende a viver entre lixo, jardins e sombras humanas. Com sua pelagem densa e cauda volumosa, chamada de escova, ela é um ícone do folclore europeu, muitas vezes retratada como astuta, sedutora ou mágica. Mas além dos mitos, a raposa é uma sobrevivente nata, moldada pela paisagem e pela inteligência, sempre um passo à frente do mundo ao seu redor. Nas noites frias, quando o luar recorta os galhos como espinhos prateados, é possível ouvir um som que parece não pertencer ao mundo dos vivos. É o canto da coruja. Símbolo de sabedoria e mistério, a coruja habita os bosques escuros e os campos silenciosos da Europa, em dezenas de espécies. Seus olhos fixos não se movem. É sua cabeça que gira, até 270 graus, permitindo uma visão completa do ambiente. Mas é no voo que ela revela sua genialidade. Suas penas foram adaptadas para voar sem produzir som algum. Ela caça em silêncio absoluto, surpreendendo suas presas com uma precisão quase fantasmagórica. A audição é estereofônica, ou seja, cada ouvido está em um ponto diferente da cabeça, captando sons em dimensões. Corujas não constroem ninhos. Preferem ocupar buracos em árvores, prédios antigos ou mesmo cavernas. A mitologia grega acompanhava a Atena. Nos contos nórdicos, era mensageira do desconhecido. Hoje, permanece como guardiã das noites que ainda resistem à luz artificial. Nas clareiras, onde a luz penetra como ouro líquido entre as folhas, surge o nobre cervo vermelho. Um dos maiores cervídeos da Europa, com galhadas que podem pesar mais de 10 quilos.
Durante o outono, os machos entram na época do bramido, um período de disputa e sedução onde vocalizam sons guturais e intensos para atrair fêmeas e afastar rivais. As lutas são brutais, mas raramente letais. O ciclo das galhadas é fascinante. Crescem a cada ano, são renovadas e refletidas como marcadores da idade e da saúde do animal. Vivem em grupos separados por sexo durante boa parte do ano e são extremamente atentos ao ambiente. Se assustados, podem desaparecer na floresta como sombras com cascos. São símbolo de renascimento, força e fertilidade em diversas culturas celtas e medievais. Hoje, voltam a se espalhar por antigas terras de onde quase desapareceram, graças à proteção de reservas naturais e projetos de reintrodução. E se há um animal que habita o inconsciente europeu com mais intensidade, é o lobo cinzento. Tão amado quanto temido. O lobo é o protagonista de fábulas, medos e encantamentos. Durante séculos, foi perseguido, caçado e quase erradicado em diversas regiões. Mas o lobo voltou, com estratégias furtivas, cruzou fronteiras e recuperou territórios. Vive em alcateias familiares organizadas, com hierarquias claras e cooperação constante. Caçam juntos, comunicam-se por uivos que atravessam vales e montanhas e cuidam dos filhotes como um clã. São animais incrivelmente inteligentes, adaptáveis e com grande senso de grupo. Na natureza, mantêm o equilíbrio das populações de herbívoros e evitam o colapso ecológico de certas áreas. Hoje, podem ser encontrados novamente na Península Ibérica, na Itália, nos Balcãs e até em partes da Alemanha e França. Sua presença renova antigas narrativas. Agora, como símbolo de resiliência, não de ameaça. A Europa é feita de pedras e raízes, de torres medievais e florestas que sussurram antigas canções. É um continente onde o passado vive em ruínas e em pelagens, onde a vida selvagem, mesmo em meio a civilizações milenares, insiste em sobreviver. Cada animal europeu carrega em si um fragmento de uma fábula que ainda não terminou. E enquanto houver uma coruja que canta, um lobo que uiva, um cervo que brame sob as estrelas, haverá ainda um elo entre nós e o mundo invisível que habita as florestas.
Há um batimento diferente nas Américas, como se o continente respirasse com o peito aberto, sentindo a brisa do Ártico e o calor úmido da Amazônia no mesmo corpo. São terras de extremos, florestas tropicais e pradarias infinitas, desertos vermelhos e montanhas nevadas. E em cada canto dessa vastidão, pulsa uma alma selvagem. Aqui, a natureza se expressa em contraste. É majestosa e feroz, exuberante e resistente. E seus animais carregam nos olhos a memória viva de um continente que nunca se curvou. Na densa Mata do Sul, onde a luz entra em feixes oblíquos e as sombras se movem com o vento, caminha um fantasma dourado. A onça pintada, o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do tigre e do leão. Mas entre todos, é talvez o mais enigmático. Solitária, furtiva, a onça não corre, ela espreita. Seus saltos são precisos, seu ataque, letal. Tem a mordida mais forte entre os grandes felinos, capaz de perfurar o crânio de suas presas e até cascos de tartarugas. Mais do que caçadora, ela é um símbolo espiritual para os povos originários da América do Sul. Guardião da floresta, mensageira entre mundos, sombra que se move entre o real e o mítico. Mas seu território está em declínio. A fragmentação de florestas, a expansão agrícola e os conflitos com humanos reduziram drasticamente sua população. Mesmo assim, ela resiste. Com olhos que brilham na penumbra e um corpo desenhado por manchas que nunca se repetem, a onça continua a caminhar onde a floresta ainda sussurra seu nome. Do outro lado do continente, nas vastas planícies da América do Norte, outro gigante pisa a terra com força e solenidade. O búfalo americano, ou bisão, já foi senhor absoluto das pradarias. Estima-se que havia mais de 30 milhões antes da chegada dos colonizadores europeus. Em pouco mais de um século, restavam menos de 1000. Foi alvo de extermínio em massa, parte de uma estratégia de dominação territorial e cultural contra os povos indígenas. Mas graças a esforços de conservação e ao protagonismo de comunidades nativas, o búfalo está voltando. Hoje, caminha novamente em rebanhos, com sua silhueta pesada recortando o horizonte como um símbolo de resistência.
pode pesar até 1 tonelada, correr a 50 km por hora e suportar nevascas e secas com a mesma impassibilidade. É mais do que um animal. É uma cicatriz viva da história americana. E ao vê-lo, é impossível não sentir o peso da terra vibrar debaixo dos pés. Acima dele, cortando o céu com asas largas e olhar penetrante, voa um dos símbolos mais reconhecíveis do continente: a águia careca. Majestosa e solitária, é uma exímia caçadora. Com garras afiadas e uma visão tão aguçada que consegue detectar presas a centenas de metros de distância, ela representa força, liberdade e visão. É o emblema dos Estados Unidos, mas sua presença vai muito além dos símbolos nacionais. As águias formam casais que podem durar a vida inteira. Constroem ninhos imensos, alguns chegando a mais de 2 toneladas, reutilizados e ampliados ano após ano. Seu voo não é apenas deslocamento, é domínio. Ela plana por horas, aproveitando correntes térmicas, economizando energia e observando tudo abaixo. Mas também foi vítima de séculos de perseguição e uso indiscriminado de pesticidas, como o DDT, que quase a exterminou no século XX. Hoje, graças a programas rigorosos de proteção ambiental, voltou a povoar os céus do norte, relembrando que mesmo os símbolos precisam de cuidado para sobreviver. Descendo para o centro-sul tropical, onde as florestas ainda gritam em cores e sons, surge uma explosão de amarelo, vermelho e azul, o tucano. Com seu bico enorme e colorido, é impossível ignorá-lo. Mas o que parece pesado, na verdade é leve, composto por estruturas ósseas ocas, adaptadas para regular a temperatura corporal. O bico funciona como um trocador de calor, algo entre um radiador natural e uma ferramenta multifuncional. Além disso, serve para alcançar frutos nos galhos mais finos, afastar competidores e até seduzir. O tucano é barulhento, social e inquieto. Habita cavidades em árvores para se proteger e dorme encolhido, com o bico dobrado contra o peito. É essencial para o equilíbrio da floresta. Ao consumir e espalhar sementes, ajuda na regeneração vegetal. Seus olhos são curiosos e seu voo é curto, mas saltitante.
Ao observá-lo, parece que carrega a própria floresta no rosto, um retrato vivo da extravagância tropical. E entre as sombras frias das montanhas rochosas, das florestas andinas ou até das serras do sul brasileiro, caminha silenciosamente o puma. Também conhecido como sussuarana, leão da montanha ou onça parda, é um dos mamíferos com maior distribuição geográfica do planeta, do Canadá à Patagônia. Seu corpo é ágil, musculoso, preparado para perseguir e emboscar. Ao contrário dos grandes felinos, não ruge, mas emite sons que lembram gritos ou assobios. É um animal de hábitos discretos, mestre do anonimato. Vive em territórios vastos e variados, deserto, floresta, montanha. E onde há presas, ele se adapta. Na ausência de predadores maiores, o puma assume o topo da cadeia alimentar, regulando populações e equilibrando ecossistemas. Mas sua sobrevivência depende da conexão entre territórios. Pontes verdes, corredores ecológicos e florestas contínuas são sua única chance de manter o passo firme nesse continente em transformação. O puma é o silêncio selvagem que ainda espreita nas encostas do Novo Mundo. As Américas são vastas, contraditórias e intensas. Suas paisagens são livros abertos, escritos por rios, incêndios, raízes e passos. Cada animal que habita esse continente é uma batida de um coração selvagem, forte, resiliente, impossível de ignorar. E enquanto houver floresta para esconder uma onça, céu para sustentar uma águia, campo para alimentar um búfalo, haverá natureza viva no corpo das Américas. Porque neste lado do planeta, a vida pulsa como se soubesse que está sempre por um fio, mas também como quem sabe que mesmo no fio é capaz de florescer. Há um pedaço do mundo onde a natureza decidiu seguir suas próprias regras. Uma terra distante, isolada por oceanos e protegida pelo tempo. Na Oceania, o exótico é o normal, o estranho é o belo, e cada ser vivo parece ter evoluído em silêncio, moldado por forças invisíveis. Este não é um continente de excessos, mas de singularidades. É uma galeria viva de
criaturas que não se repetem em nenhum outro lugar da Terra. Aqui, o isolamento se transformou em criatividade. E cada animal carrega no corpo a assinatura única de uma evolução sem pressa, guiada pela liberdade e pelo acaso. O primeiro que salta aos olhos, literalmente, é o canguru. Ícone absoluto da Austrália, ele não caminha. Salta, impulsionado por pernas poderosas e uma cauda que funciona como leme e tripé. Pode atingir velocidades superiores a 60 km por hora em campo aberto, com saltos de até 9 metros de distância. É uma adaptação perfeita às vastas planícies áridas e à vegetação rala do interior australiano. Além disso, os cangurus pertencem ao grupo dos marsupiais, mamíferos que dão à luz filhotes extremamente pequenos, que completam seu desenvolvimento na bolsa da mãe, o marsúpio. Ali, o filhote, chamado de Joey, encontra calor, proteção e alimento. O comportamento dos cangurus também intriga. Os machos competem por fêmeas com lutas que lembram boxe, equilibrando-se nas caudas e desferindo golpes com as patas dianteiras. Mas apesar da força, são animais sociais, que vivem em bandos e compartilham o território com certa harmonia. No olhar do canguru, há algo de curioso e atento, como se ele soubesse que vive em um mundo diferente, mas o observa com naturalidade. A poucos metros acima, repousando nos galhos, como se o tempo tivesse parado, está o coala. Com seu corpo compacto, orelhas aveludadas e olhar sereno, ele transmite uma paz que parece fora de época. Passa até 20 horas por dia dormindo ou descansando. Sua dieta é baseada quase exclusivamente em folhas de eucalipto, alimento pouco nutritivo e, em muitos casos, tóxico para outros animais. Mas o coala desenvolveu um sistema digestivo altamente especializado, com um intestino longo e lento, que extrai cada gota de energia possível da folha amarga. Esse estilo de vida exigiu um metabolismo lento, movimentos econômicos e uma vida essencialmente solitária. O filhote também nasce minúsculo e rasteja até o marsúpio, onde permanece por meses. Depois, durante uma fase peculiar, alimenta-se do pap, uma substância fecal especial da mãe, rica em bactérias essenciais para digerir o eucalipto. Apesar de sua imagem dócil, o coala é territorial
e pode emitir grunhidos guturais impressionantes. Nos últimos anos, tornou-se símbolo da vulnerabilidade climática, já que incêndios florestais e perda de habitat vêm colocando a espécie em risco. No interior das florestas tropicais do norte da Austrália e da Papua Nova Guiné, uma ave percorre o solo com passos decididos e aparência quase jurássica, o casuar. Com mais de 1,5 metros de altura, é uma das aves mais perigosas do planeta. Sua cabeça exibe um capacete ósseo, ou capacete córneo, cuja função ainda não é completamente compreendida. Talvez sirva para proteger durante corridas na mata densa ou como ornamento de status. O casuar possui patas poderosas, com garras afiadas. Quando ameaçado, pode desferir chutes fatais. É uma ave solitária e extremamente territorial. Mas apesar de sua aparência ameaçadora, tem papel fundamental na dispersão de sementes na floresta tropical. Alimenta-se de frutos grandes que poucos animais conseguem ingerir. Suas fezes, repletas de sementes, ajudam a regenerar o ecossistema. O casuar é um elo entre o presente e um passado distante, onde as aves ainda lembravam os dinossauros. E mesmo sendo um dos mais perigosos da Oceania, é também um dos mais essenciais para manter viva a floresta onde habita. Nas águas cristalinas que cercam a Grande Barreira de Corais, vive um dos peixes mais reconhecíveis do mundo, não por seu comportamento, mas por sua fama inesperada. O peixe-palhaço, eternizado por animações e filmes, ganhou o carinho do público global. Mas por trás da aparência simpática, há uma biologia fascinante. Vive em simbiose com anêmonas do mar, animais urticantes que oferecem proteção contra predadores. O peixe-palhaço é imune à toxina da anêmona e, em troca, afasta parasitas e traz alimento para ela. A estrutura social desses peixes é igualmente curiosa. Todos nascem machos. Em cada grupo, o maior se torna fêmea. E caso ela desapareça, o macho dominante muda de sexo para ocupar seu lugar. Essa inversão de papéis torna o peixe-palhaço um exemplo notável de plasticidade biológica. Seu nado suave, os movimentos rápidos e a coloração vibrante fazem dele um dos embaixadores dos recifes de coral.
mas os recifes onde vive estão ameaçados pelo aquecimento das águas, pela acidificação dos oceanos e pelo impacto humano. O peixe-palhaço pode ser pequeno, mas sua história é um reflexo da complexa rede de interdependência da vida marinha. A Oceania é o continente da exceção, do inédito, do improvável. Cada animal aqui parece desafiar as regras, como se a evolução tivesse experimentado novas formas com mais liberdade. São criaturas que não existem em mais nenhum lugar do mundo. E por isso, carregam um valor imensurável, ecológico, biológico, simbólico. Olhar para elas é olhar para uma outra possibilidade de mundo, mais diversa, mais misteriosa, mais selvagem. No fim do mundo, onde os mapas se curvam e o tempo parece congelar, há um continente feito de silêncio: Antártida. Um deserto de gelo que não conhece primavera, onde o branco domina tudo, mas nunca é o mesmo. Aqui, o vento é rei e a luz, quando existe, é oblíqua e dourada, como se o sol também estivesse cansado. É um lugar que parece hostil demais para a vida, mas a vida insiste. Na Antártida, o calor está no movimento. No coração desse reino gelado, entre as paisagens mais inóspitas do planeta, vive uma criatura que parece feita para desafiar a lógica do frio. O pinguim imperador. Com até 1,20 m de altura, o pinguim imperador é a maior das espécies de pinguins. E talvez a mais resiliente. É o único animal que se reproduz durante o inverno antártico. Enquanto outras espécies fogem do frio extremo, ele permanece. O ritual começa com uma longa marcha, centenas de quilômetros por terra congelada até colônias de acasalamento, onde milhares de indivíduos se reúnem como uma só massa viva. Após o acasalamento, a fêmea deposita um único ovo e o entrega ao macho. Ela, então, retorna ao mar para se alimentar, deixando o parceiro responsável por manter o ovo aquecido sob uma dobra de pele, sobre os pés, por mais de 2 meses, sem comer. Durante esse período,
Os machos enfrentam temperaturas de até menos 60 graus Celsius e ventos superiores a 100 km por hora, agrupando-se em círculos compactos para conservar calor. É um dos exemplos mais extremos de dedicação parental no reino animal. Quando a fêmea retorna, alimentada, ela reconhece seu parceiro e seu filhote pelo som. Cada pinguim tem um chamado único, que ecoa como uma nota pessoal no coral do gelo. Ao redor deles, entre blocos de gelo flutuante, surgem as silhuetas ágeis das focas. As mais comuns da região são a foca de Weddell e a foca leopardo. A primeira é especialista em sobreviver sob o gelo. Respira por buracos escavados com os dentes e pode mergulhar por mais de 1 hora em busca de alimento, descendo até 600 metros. A segunda, a foca leopardo, é uma caçadora formidável, com uma mandíbula poderosa e uma dieta que inclui peixes, lulas e até outros pinguins. Ela combina força física com uma inteligência predatória rara entre os mamíferos marinhos. As focas, no entanto, também são vulneráveis às mudanças nas plataformas de gelo e à redução da abundância de presas. Não frágil equilíbrio da Antártida, toda perda reverbera por todo o sistema. Mas nem só no gelo se faz a vida polar. No mar profundo e escuro, caçando em silêncio, uma sombra preta e branca se move com elegância letal. É a orca, o maior dos golfinhos e um dos predadores mais inteligentes do planeta. Na Antártida, elas formam grupos especializados, com técnicas de caça adaptadas ao ambiente. Algumas se organizam para criar ondas que derrubam focas de blocos de gelo. Outras cercam bancos de peixes, usando bolhas para confundir as presas. Há orcas que desenvolveram comportamentos locais tão específicos que se diferenciam quase como culturas marinhas. Cada grupo tem sua linguagem, seu método, seu modo de viver. A orca não apenas caça, ela planeja. E nesse mar gelado, é tanto símbolo de poder quanto de inteligência adaptativa. Nas alturas geladas, onde o vento se torna visível, voa um mestre das correntes, o albatroz.
Com uma envergadura que pode ultrapassar 3 metros, é dono de um dos maiores alcances de voo do reino animal. Pode passar meses em alto mar sem tocar a terra, aproveitando as correntes de ar para planar por milhares de quilômetros. Enquanto voa, dorme com metade do cérebro, mantendo o outro alerta para manter o equilíbrio. O albatroz se alimenta de peixes e lulas, mergulhando com precisão e só retorna ao solo para se reproduzir. Forma casais duradouros, com rituais de acasalamento que envolvem danças e cantos complexos, e bota apenas um ovo por temporada. Infelizmente, a pesca industrial e o plástico nos oceanos representam ameaças reais à espécie. Muitos albatrozes morrem presos em anzóis ou por ingestão de lixo marinho. Mas ainda assim, cruzam os céus do sul como sentinelas solitárias de um mundo que poucos conhecem. Aqui, tudo é branco e negro, não apenas nas cores dos animais, mas nos contrastes da vida. Calor e frio, resistência e fragilidade, presença e ausência. A Antártida é o último reduto do silêncio. Um lugar onde a vida pulsa em condições extremas, provando que a beleza não precisa de exuberância, só de persistência. E enquanto o gelo ainda reflete a luz do mundo, esses seres continuam a existir. Não para serem vistos, mas para lembrar que, mesmo no fim do planeta, a vida encontra um jeito.